Ai, como se não bastasse a polêmica das prerrogativas e da gravação da sessão de mediação, vamos falar agora de um outro assunto super fácil, que é a remuneração dos mediadores. A remuneração dos mediadores nos meios consensuais. Presidindo a nossa mesa, nossa próxima mesa, Dr. Sérgio Vieira Júnior, meu querido amigo, membro dessa nossa comissão, administrador de empresas, advogado, pós-graduado em Direito Empresarial, LLM, Fusões e Aquisições, M&A, e especialização em Direito Societário e Registros Públicos, membro do Colégio de Vogais na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Esse homem é poderoso, vocês não têm ideia o quanto. Mediador e conciliador consensual de conflitos aqui na OAB de São Paulo. Muito bom. Doutora Márcia da Silva Cambiade. Cadê a Márcia? Márcia está descendo. Presidente nacional do CIMEC, que é o Sindicato dos Mediadores e Conciliadores. Advogada, pedagoga, pós-graduada em Gestão de Projetos em Políticas Públicas, coordenadora do Projeto Social para Crianças e Adolescentes, instrutora de formação em técnicas autocompositivas pelo CNJ e entre outros tantos atributos aqui no currículo dela, mas a relevância aqui para essa mesa é como presidente do CIMEC Nacional. E online estará conosco Fernanda Alves Curbage, doutoranda em Política Internacional e Resolução de Conflitos. Já está no ar aí, Fernanda? Já está vendo a gente? Bacana, obrigado. Olá, tô sim. Tá. Pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito com foco em soluções alternativas de litígios empresariais, pela EPD, instrutora de mediação judicial, pelo CNJ, supervisora em cursos de capacitação em mediação e conciliação, na EPM, mediadora habilitada e certificada no Brasil pelo ENAM CNJ. Sérgio, ao seu comando. Fernanda está aqui na tela atrás de você. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Zé. Bom dia a todos, a todas. Bom, ano passado eu falei dos nossos honorários, né, como advogados que atuavam em sessões de mediação. A gente falou dos honorários. Esse ano eu estou falando da remuneração. Sou formado em administração com ênfase em finanças, mas eu não entendo nada de dinheiro. Mas eu estou me sentindo tio Patinhas aqui, de tanto falar de dinheiro. Então, vamos em frente. Obrigado, gente. Primeiro, agradecer muito, mais uma vez, o meu nome está aqui, eu estar aqui, o convite. Agradecer a Célia, agradecer a Sandra Bayer, agradecer o Marcos pelo convite. Não é fácil falar na OAB, mas, ao mesmo tempo, quando nos dão um microfone, é difícil largá-lo. O nosso tema aqui hoje, que é a remuneração, é sobre a remuneração dos mediadores, estritamente dos mediadores, seja ele advogado ou não. Só de curiosidade, tem alguém aqui que não é mediador? Uma pessoa, então tá bom. Da mesma forma que nós temos duas pessoas, ótimo. Tem menos engenheiro e mais não mediadores, olha só. Só um que é engenheiro aqui, meu amigo Hélio. Vamos lá. Até para a gente poder falar um pouco da remuneração e como que está em pauta hoje, que está em dia, é a questão da remuneração ao mediador que atua em sessões de gratuidade da Justiça. Eu vou passar a palavra direto, antes até, Márcia, se me permite, que a Márcia não está sozinha aqui, tá? Ela e a Maria Luísa, né? Em breve chega aqui. Mas por uma questão de ordem alfabética, eu vou seguir uma justificativa. Eu vou passar a palavra para quem está mais distante, que é a nossa amiga Fernanda, porque ela se comprometeu, inclusive, a trazer um pequeno histórico dessa questão. Então, Fernanda, não sei se você está me ouvindo, seja muito bem-vinda. Cadê ela?
Obrigada, Sérgio. Eu escuto. Vocês me escutam? Perfeitamente. Você está com a palavra, Fernanda. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Bom, gente, gostaria muito de estar aí com vocês, mas por uma questão aí de logística, isso teve um impedimento, né, da gente estar juntos hoje presencialmente, mas como muitos aqui, a gente já está habituado com essas questões das audiências online e a gente acaba se utilizando dessa ferramenta para estar com vocês. Então, meus agradecimentos à Célia, à Sandra, ao Sérgio, a toda essa equipe, né, da comissão. Faço parte aí da comissão da OAB São Paulo, já tem aí alguns anos que a gente vê essa luta constante em adequar. Eu acho que a palavra é essa. São adequações de interesses. Todos aqui temos, né? Temos aí os interesses do judiciário, os interesses dos advogados, os interesses dos mediadores. O que não me deixa aqui parar de pensar a gente tem que olhar para os interesses também das partes, né? Na verdade, é essa a nossa função prioritária. Para isso, gente, eu preparei uma breve apresentação. Eu sei que a gente está na hora do almoço, eu sei que o pessoal deve estar com um pouquinho de fome, e eu vou tentar ser bastante sucinta nessa exposição, tá bom? Sérgio, você fica à vontade para me dar um puxão de orelha se for preciso, tá bom? Se quiserem fazer perguntas também durante essa nossa conversa, o Sérgio também está à disposição aí para intermediar, o chat está aberto, se quiserem trazer questionamentos e é isso. Márcia, não a vejo mais, mas agradeço também a parceria de sempre e do CIMEC, né, do nosso sindicato. Vou começar a compartilhar, vocês só me confirmam se vocês estão vendo esse documento que eu vou expor. Estamos sim, Fernanda. Sim? Ótimo. Então, de uma forma bastante curta, o que eu pensei, né? Eu pensei aqui em trazer para a gente. A questão da remuneração, ao meu ver, ela é uma questão de qualificação. A gente tem que qualificar esses nossos mediadores, como uma série de palestrantes trouxeram a necessidade dessas pessoas irem para uma mediação e encontrarem uma situação não tão prestigiosa. E por que disso? Ao meu ver, a remuneração está ligada a isso. Se a gente não remunera, a gente não tem como qualificar. É uma coisa ligada uma coisa com a outra, tá? E essa qualificação, com ela, eu acredito que a gente vai sim conseguir essa transformação e o acesso à justiça de verdade, em realidade. Então foi esse o tema. Hoje eu estou escolhendo o chapéu, né? A gente que está tão acostumado a lidar com essas questões de qual chapéu que vamos utilizar hoje. Eu estou utilizando o chapéu da pesquisadora, eu já tenho aí 3 anos que eu estou me dedicando a essa pesquisa para a Universidade de Coimbra, então eu trouxe alguns dados para vocês, para a gente entender o impacto dessa remuneração e como que a gente pode metrificar isso, tá? Então, os 3 pontos que eu trouxe é o relacionamento do judiciário com os mediadores, o arbitramento dessa remuneração nas decisões de designação da sessão, ou seja, vou pegar aqui, parafraseando a Sandra, numa outra fala, ela falou assim, olha, a gente não quer brigar nem com o advogado, nem com o mediador, vamos brigar com o juiz. A ideia é essa. A revolução que a Célia falou também um pouquinho atrás, é justamente para que esses juízes entendam da necessidade de colocarmos essa remuneração no momento adequado. Tá? E não deixar para ser discutido isso no momento posterior. Então, a partir do momento que a gente remunera, a partir do momento que a gente arbitra, a gente começa a ter uma qualificação melhor desses profissionais. Então, é isso que eu sustento e é isso que eu venho trazendo aqui como histórico. Então, antes do básico, né, gente, é devido à remuneração. Se a gente olhar para trás, a conciliação e a mediação, ela teve sim, lá no seu nascedouro, a questão de ser uma questão voluntária, né? O pessoal ia lá, fazia o entendimento. Isso deixou de ser, isso já deixou de existir desde 2010, quando lá a Resolução 125 colocou os parâmetros.
mais precisamente em 2015, acabou essa voluntariedade mandatória e aí colocou-se os parâmetros instituídos lá no CPC. E em 2018, nasceu lá a primeira tabela remuneratória do CNJ, a Resolução 271. A Resolução 809, a Márcia está na luta aí há tanto tempo com isso, foi adotada aqui pelo tribunal. Então, para quem nunca ouviu falar, né, de da onde saiu essa remuneração, se é devida, como é devida, por que é devido, essa é a nossa base legislativa, ok? Olhando para isso, qual que é a minha ideia aqui? A gente fez uma comparação, né, desde o começo, lá em 2019, com a primeira tabela até hoje. Então, essas tabelas elas são atualizadas. Os valores, eles são valores que eles seguem lá o índice do IPCA, ou seja, a gente começa hoje em 82,41 e o último nível 1.716,99. A minha pergunta não é se esse valor é adequado. Eu acho que a pergunta não é por aí. A pergunta principal é: existe uma tabela e existem pessoas que se disponibilizaram a trabalhar com essa profissão. Eu não acho que a gente deva questionar valores. Eu acho que a gente deva questionar posicionamentos. Por que que existem pessoas, ou juízes, ou instituições, que ainda entendem que essa tabela está equivocada ou não deve ser cumprida? Eu acho que a pergunta é por aí, tá? Na sequência, gente, uma das maiores normativações que eu tenho utilizado aqui na prática, porque também fazendo a luta aqui com a Célia, eu sou totalmente a favor da revolução. Então, aí não peguem armas, mas peguem toda a legislação que a gente já tem e vamos atrás dos direitos que nos são velados até então. A última normativa da Corregedoria de Justiça, ela colocou toda uma normatização do que as nossas leis, a nossa resolução 809, ela deixou vago. Tem algumas coisas vagas, sim, na resolução. A gente também tem que saber olhar, falar do bom, mas também falar do ruim. As normativas da Corregedoria vieram para colocar alguns parâmetros para os juízes, propriamente dito. Então, qual que é o entendimento que eu tenho utilizado bastante nas conversas com os magistrados aqui do interior, né? Para quem não sabe, eu sou de Piracicaba, e eu faço uma luta bastante grande aqui no interior e região, levando essa informação para o juiz. Falei assim: doutor, o senhor conhece que lá na última atualização de 2024, as normas da corregedoria mudaram e, inclusive, fizeram que esses honorários eles têm que ser arbitrados na decisão? E eles olham muitas das vezes com cara de ué. E aí a gente apresenta, fala assim: olha, então tudo bem, se o senhor não sabia ou não tinha conhecimento ou passou batido, está aqui a normativa, vamos tentar organizar isso melhor? Porque do jeito que está, não dá para se manter, né? O indivíduo chega na sessão de mediação, com uma audiência de mediação agendada, mas nem sabia que eu tinha que pagar. Espera um pouquinho. Então, vamos consertar do início, e essa foi a ideia. A última, então, né? Essa foi a de 2024, com as normativas da Corregedoria. Em 2025 veio a questão da PGE com a concessão da justiça gratuita, né? E todo mundo ficou muito feliz, muito contente, e a gente ainda aqui na RAGE 4 do interior não entramos na lista de recebimentos. A partir de outubro é que vai começar. O pessoal que a gente conversou, principalmente do grupo, falaram que estão recebendo, está funcionando, o que é um grande avanço, né? É ideal? Todo mundo me pergunta, mas olha, lá colocou todo mundo no patamar básico, nivelou por baixo. Não é o ideal ainda, mas já é um começo, né? Acho que a Márcia fala bastante nessa forma, dessa luta pela remuneração e pelo reconhecimento. Na sequência, eu trago mais um pouquinho das portarias aqui para vocês. Opa, eu acabei que eu não estava mostrando, né? Vocês nem me avisaram, desculpa. Coloquei mais um pouquinho das portarias,
com relação aqui aos honorários, aonde é que estão esses honorários. Então, se está totalmente à disposição, gente, o importante aqui é eu sou lá do interior, eu sou o juiz para quem eu trabalho, também não tem conhecimento, fica à vontade, eu deixo disponível esse material para vocês utilizarem e levarem adiante essas necessidades, tá? O que eu trouxe aqui da pesquisa agora do doutorado, que eu queria, até a Célia também falou desses números, né? E é verdade, nós tínhamos até um número maior, Célia, no ano de 2024, ano base 23, com relação aos números de mediadores e juízes. Nós éramos em maior quantidade que os próprios juízes. Mas houve o cadastro dos mediadores judiciais, ele sofre sempre uma atualização. Então, quem não faz reciclagem, quem não organiza todos aqueles documentos, eles acabam, acho que, caindo, né, da contagem. Então, esse número aqui, olha que interessante, em 2023, foi o número apresentado pelo relatório Justiça em Números, 19.399 mediadores. No ano de 2025, né, ano base 24, a gente tem um número de 13.241, ou seja, nós temos duas bases de dados diferentes e elas não batem. Isso eu vejo um viés positivo. Eu vejo que os mediadores eles necessitam desse constante aperfeiçoamento. Então isso é positivo. Exige que o mediador realmente faça essa atualização anual, mantenha o seu cadastro atualizado, o que é positivo para a gente buscar aquela qualidade. Tá? Se a gente está buscando aqui qualidade e a gente está cobrando por isso, eu acho que faz sentido, sim, a gente ter essa mobilidade de um ano a gente tem mais mediadores, outro ano a gente tem menos. Agora, o número é bom? Eu acho que é pouco. Eu acho que é muito pouco o número de mediadores que nós temos. E aí, isso a nível nacional. Eu fiz a pesquisa a nível estadual, que também equipara, a gente está par e passo ali, o número de juízes e o número de mediadores. E, na sequência, eu trago para vocês um recorte da RAGE 4, aqui de Campinas, tá? Qual que é a ideia desse recorte, gente? A ideia é mostrar que nessas 60 comarcas da RAGE 4, 45 tem Sejusc. Legal. 12 não tem Sejusc. Nesse recorte, 324 juízes habilitados, mediadores, 975. Ou seja, já é um recorte bem diferenciado do nível nacional. A gente tem mais mediadores nessa RAGE do que o número de juízes. Qual que é a nossa ideia? Quando eu propus isso e apresentei isso para alguns juízes, eu falei assim, olha, já existem 33 comarcas que valorizam o trabalho dos mediadores e conciliadores. O que o senhor não está esperando para também fazer? Foi essa a minha pergunta para alguns desses magistrados. Obviamente, explicando a qualificação, explicando tudo o que o mediador faz, o que o mediador não faz. Por vezes, a Sandra trouxe uma questão muito bacana na última fala, a questão de falta de informação. Mas eles não deveriam saber? Deveriam. Sabem? Muitas vezes não. Pode a gente levar? Pode, por que não? Por que a gente não faz essa conversa e apresenta essas questões a eles, ok? O resultado disso foi que, em métrica, essa foi o dado final da minha pesquisa. A força de trabalho de nós, mediadores, especificamente no recorte. Então, a gente estava falando do recorte da RAGE 4, e depois eu fiz um outro recorte ainda da RAGE de Piracicaba, da comarca, desculpa, de Piracicaba exclusivamente, nos anos de 21, 22, 23 e 24. A força de trabalho dos mediadores, na média, representa 20% das decisões homologatórias daquela comarca. Ou seja, isso é um volume absurdo. E aí a coisa começa a tomar um corpo, né? A gente começa a ver que, de fato, os mediadores e os conciliadores, eles fazem parte dessa estrutura e eles precisam dessa valorização. A troca é justa, né? E para fechar o meu diálogo com eles, depois desses números todos que acabam sendo até uma forma de validar essa nossa atuação, eu trago uma sugestão para os juízes, né? Eu falo assim, olha, se os senhores entenderem que faz sentido na história de vocês, passem a arbitrar.
E aí, na decisão de vocês, deixem essa decisão a mais completa possível, trazendo os valores, trazendo a. Eles querem escolher outro mediador que não seja o mediador que o juiz escolheu, não tem problema, ele pode fazer conforme o artigo 68 do CPC, mas no prazo adequado. Então, no prazo de 2 dias, 3 dias, aí o juiz é que coloca também a critério dele. Mas seja uma decisão de fato informativa, e não aquela decisão simplesmente para tirar o processo da pauta. Tá? Então, eu trago essa sugestão de decisão. Tem sido bastante aceita, utilizando todas as normativas da corregedoria, inclusive, e tudo mais. Os juízes têm adotado, e pontos de atenção que a gente coloca nessas decisões, né? Quais são os arbitramentos e tudo mais. E depois eu trago outros exemplos de boas práticas, nas comarcas onde isso já vem acontecendo, onde os mediadores são reconhecidos, onde a gente tem essa remuneração já arbitrada. Aqui, um dos exemplos que eu trago é esse de Ilhabela, inclusive. Ela coloca a questão da exceção, no caso de gratuidade deferida, pelo convênio Defensoria OAB. Essa juíza, no caso, ela fez esse critério. Então, olha, se for Defensoria OAB tiver a JG, aí tudo bem, você não paga. No contrário, aí ela entende que a remuneração é devida. Trouxe outro despacho de Tatuí. Tatuí foi mais além. Tatuí colocou que a portaria foi publicada, né, da JG em maio, mas somente vai entrar em vigência a partir de 1/10. Então, até essa data, as audiências vão ser cobradas e vão ter a sua remuneração. Então, eu estou vendo que eles começam a entender a função real desse mediador dentro do processo. Outra de Catanduva. Catanduva faz, então, ligue na audiência, fala quem tem que pagar, quem não tem que pagar, e a mesma coisa da JG. Olha, só o advogado que for do convênio da Defensoria e OAB, e exclui aquele que sejam os advogados contratados, né? Juridicamente, isso abre um questionamento? Sim, o juiz está se arriscando nesse questionamento, mas, por outro lado, ele está tentando valorizar ali o seu corpo de mediador e também manter essa equipe formada, né? O que a gente vê bastante é o pessoal migrando de um sejusque para o outro, saindo de um lugar, indo trabalhar para um outro, que um ambiente é mais salubre, o ambiente é melhor, o ambiente que valoriza mais o profissional. Então, quando você vê essas decisões desses juízes, você vê também esse intuito do juiz tentar manter o profissional e o corpo de mediador que ele atua. Piracicaba, ela tem uma decisão que eu considero muito interessante, que ela coloca o range, né, de atuação. Então, olha, de 78 a 82, aqui no caso era a tabela antiga, né? Então de 82 e tanto até 1642, ou seja, ele abrange todo o valor da tabela, respeitando quem é o mediador. Se ele é mediador nível 1, nível 2, nível 3, ele não faz um recorte já fechado sobre a remuneração. Gente, prometi que ia falar rápido, não sei se eu consegui cumprir, mas eu queria deixar essa ideia final, né, para vocês. A paz é construída através e entre pessoas. O meu doutorado eu estudo estudos para a paz. Então, a minha ideia é estudar como que a mediação tem sim e consegue alcançar um nível maior e mais pessoas produzindo essa transformação em busca dessa paz, dessa construção de paz. Então, não é demagogia a gente pensar que a mediação é maravilhosa, a mediação funciona dentro do ambiente privado, sem sombra de dúvida, dentro das práticas colaborativas, maravilhoso também. Agora, quando a gente vai para o núcleo de números do que a gente vê, o número real de mediações que acontecem dentro do Brasil hoje, dentro do Tribunal de Justiça, a mediação ainda não está perfeita. Ela precisa melhorar muito. E a única forma que eu enxergo como melhorar isso é reconhecendo os profissionais que estão na linha de frente.
Não adianta a gente ficar escrevendo livro, fazendo toda a parte de técnicas mirabolantes sobre a mediação, se a gente não consegue que o profissional lá da ponta, da linha de frente, tenha reconhecimento e consiga viver disso, consiga de fato transformar isso numa profissão. Então, essa é a minha ideia. Eu vou interromper aqui a exposição. Eu venho trabalhando há um tempo com isso, estou à disposição. Quem precisar, quem quiser ajuda lá do interior, não sei de onde, precisar, olha, eu quero ir conversar com o juiz, quer que eu vá junto? Eu vou junto, eu me solidarizo. Eu estou à disposição para fazer acontecer, tá bom, gente? Então, encerro aqui por agora. Passo a palavra aí para o Sérgio, para a Márcia. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo seu poder de síntese, porque foram exatos 20 minutos da sua fala e você tinha se comprometido comigo em fazer um resumo da sua mega apresentação. Acredito eu que você tenha conseguido. E mais, né, além de ter conseguido, você ainda citou a decisão de Piracicaba. Eu acho que é uma questão de fórum íntimo, né? Eu vou defender o meu juízo, vou brigar com todos, mas aqui de Piracicaba eu vou passar uma manteiga. Brincadeira à parte, curioso dessa sua fala, além da riqueza dos números, a demonstração, de certa forma, do poder numérico que somos perante os juízes, e uma pena que nós não tenhamos um resultado, uma mensuração do resultado dessas mediações. Qual o poder, de fato, que a gente tira do judiciário, que a gente resolve a questão do judiciário fora de uma decisão de um terceiro interventor. O que também me chama a atenção nessa sua fala, antes de passar para a Márcia, não vou tomar muito do seu tempo, e até remete um pouco ao que a Sandra deixou em aberto no painel anterior, sempre que foi instituído a mediação, foi sempre pautado, até a lei dela fala isso na sua justificativa de existência, que é para desafogar o judiciário, que é para aliviar o judiciário, que é para não onerar o judiciário. Então, me cabe aqui uma reflexão, inclusive, até onde o judiciário não está jogando contra si próprio a essa questão, a não valorizar a remuneração ao mediador. E até no ponto que eu queria citar, de forma pública, até que ponto o Sejusc fez o bem para a mediação, ou melhor, naquele momento zero poderia ter feito o seu sentido, hoje qual é o sentido dele, já que é a própria máquina do Estado que está se perdendo esforço. Mas depois eu vou entrar num outro tempo disso. O que me chama a atenção também na fala dela é a questão dessa ponderação da voluntariedade, né? Para mim isso já estava superado, a existência do mediador voluntário, não no sentido do pro bono, que eu particularmente sempre fiz pro bono as minhas mediações, quando fazia no Sejusc, porque eu não via sentido em cobrar. Nas privadas não, né, Célia? Nas privadas aí eu não consigo abrir mão, porque eu preciso sustentar minha família também. Mas no Sejusc é o meu ato voluntário mesmo, a minha vontade. Então não poderia se confundir a minha vontade de lá estar, nem com a vontade das partes estarem lá, porque é um princípio, a voluntariedade deles lá estarem, com eventual remuneração daquele mediador que não é voluntário. Enfim, não vou me estender mais, porque agora a gente vai entrar, acho que, na questão mais polêmica que está nos nossos ouvidos, ou pelo menos no grupo de WhatsApp. Desde que eu fui indicado para ser presidente dessa mesa aqui, meu WhatsApp não parou, então eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer para a doutora Márcia e para a Fernanda, sobre a questão da gratuidade da justiça. Acredito que a questão da tabela, da existência dela, como ela evoluiu, ficou muito claro. Então, Márcia, eu vou tomar seu tempo aqui no sentido de como que ocorreu esse acordo entre a Procuradoria-Geral, o Tribunal de Justiça, até porque, fazer uma parte aqui, ainda quando a Fernanda Tartucci era a presidente desta comissão, nós fomos lá, e eu estive presente junto com a Célia, com a Sandra, com o Marcos, desculpa se eu estiver esquecendo alguém, nós fizemos, a Mônica também, se eu não me engano, estava lá também. Nós estivemos lá no Tribunal de Justiça, com a atual desembargadora, Marta Rocha, né?
Silvia Rocha. Marta Rocha é outra. Você me fez memorizar isso, eu sabia que eu ia confundir. A Silvia Rocha. E nessa conversa que nós lá tivemos, institucional, tá? A OAB institucional foi lá presente. A minha sensação, até a Sônia Frugli estava lá, e no caminho de volta, ela perguntou, o que você achou? Eu falei, olha, eu acho que a conversa fluiu muito bem. Mas como toda boa mediação não necessariamente termina naquele momento em que a sessão acaba, ela necessita de uma reflexão pós das partes. Me recordo que o desembargador que lá estava presente, não lembro o nome dele, mas era... Perdão? O Macraque. Exatamente, o desembargador Macraque, ele colocou uma questão de que, olha, o dinheiro está aqui, o TJ não precisa dele no sentido de que não pode usar em outra atribuição que não seja para a remuneração da mediação, mas agora a gente precisa ir lá para o governo para conversar como que a gente vai fazer essa modificação. Isso tudo leva tempo. Então, acredito eu que ainda naquela época, o grupo que lá estava, encabeçado pela Fernanda Tartus, tenha plantado uma grande semente, não só em prol da advocacia, do mediador, que é advogado, mas em prol de todos os mediadores. E muito fico feliz em estar aqui contigo hoje, que de certa forma representa todos os mediadores do Estado e ainda vem fazendo a articulação com todo o país. E acho que isso é uma vitória, no meu ponto de vista. E é exatamente isso que eu queria saber. O que é esse acordo? Como que está? Me conta um pouco dessa história. E aonde que a gente vai chegar? A gente já está seguro que, em caso de gratuidade de justiça, o mediador vai ser remunerado? Ou ainda está longe disso? Estamos perto, mas seguros nunca, né? Porque sempre nada é tão bom que não possa melhorar ou sermos surpreendidos, né? Mas eu queria primeiro agradecer a oportunidade, porque eu acho que essa abertura da OAB, estarmos juntos, esse apoio institucional, né, da OAB com o CIMEC é muito importante, por isso eu quero cumprimentar e agradecer toda a cúpula da OAB através da nossa presidente Célia. Sempre muito querida, participou dos eventos, do nosso PQI, enfim. Eu acho que isso é um sinal de respeito para a nossa classe. Então, quando eu estou aqui, como quando eu estive no FUNAMEC, compondo a mesa, que para a gente era tão importante, a gente lutou tanto para estar lá, ou em alguma audiência do CNJ, ou no Sejusc do STJ, não sou eu, ou a Mercedes, ou alguém da nossa diretoria que está lá. É você, mediador e conciliador. Então, quando eu estou aqui, eu sei que não sou eu. É você que está aqui. E é isso que eu queria que os mediadores enxergassem. Que o sindicato, essa palavra traz né, às vezes não sai da boca direito, ele é um instrumento não necessário. Se advogado também importante. tem essa... tem falar advogado já... A questão é que do sindicato gera um pouquinho mais. Por isso que a gente não colocou Sindimec, nós colocamos CIMEC. Tirou o N para ver se fica mais suave, dá para passar. Mas eu me recuso a mudar o nome para ser aceita, para sermos aceitos. Porque já houve situações assim, mas aqui você não pode entrar, se fosse um outro nome, um sindicato. Mas não, eu acho que a gente tem que entrar. E a gente tem que ser respeitado em todos os lugares. Assim como a gente é respeitado pela OAB, apesar dos desafios com muitos advogados que não conhecem o Instituto, como foi falado hoje várias vezes, né, em vários aspectos. Apesar disso, a gente é uma oportunidade para que a advocacia, porque aqui são todos convertidos, como dizem, né, nas palestras, mas a advocacia que não é convertida ainda à mediação e conciliação, que não tem esse amor que essa cúpula tem, passa a ter quando conhece o trabalho do mediador, quando tem uma mediação bem feita, e quando ele consegue enxergar que, poxa vida, na mesa de mediação, naquele cenário onde ele está, do Sejusquinho, do Sejusc, o escrevente tem o seu salário, o juiz que vai assinar e homologar lá depois também tem o dele, a parte está renegociando uma questão econômica e vai ter o ganho dela, o estagiário está ali, não é de graça, mas eu, mediador, tenho que fazer de graça, é um contrassenso. E qualquer pessoa de inteligência razoável, como diz o desenho do Pateta, né? Como a minha filha consegue enxergar isso e falar, não, isso está errado.
Então, eu sou a favor dele. Eu acho que você tem que receber. Então, nosso desafio foi essa indignação que a gente conseguiu levar ao governo, porque nós percebemos que o maior desafio nosso é o próprio judiciário. As portas do judiciário não são tão abertas quanto a gente imagina, pensa ou deseja. Nós tivemos sempre muitos desafios. Houve várias gestões aí do NUPEMEC, alguns desembargadores atenderam, outros acolheram, outros não. Nós já passamos por 1000 coisas como sindicato, e essa sensação, vocês também passaram da OAB, porque a gente vê que o CIMEC tenta ali, mas tem mediador como a Fernanda, lá em Piracicaba, falando com o juiz, e tem a OAB falando com o tribunal, e, né, do mesmo assunto. Então, a gente vem cercando de todos os lados. E isso não vai se resolver, né? Isso precisa de uma solução. Nós, então, encontramos um caminho que era as audiências públicas, porque a gente precisa ser ouvido. Qual lugar que nós poderíamos ser ouvidos? O legislativo, porque eles são eleitos e eles atendem bem, né? Qualquer deputado quer voto, quer número, atende bem. Então, nós pegamos o caminho das audiências públicas. Todas as audiências públicas, há quase 10 anos. São 10 anos da lei de mediação. Teve, então, esse marco de questão de remuneração. Olha, vai pagar, então já não é mais um voluntário. A resolução 125 trazia isso, mas é uma questão assim, olha, contornos profissionais, mas não claro, porque não tinha uma tabela. Em 2016 teve a primeira tabela publicada por engano. Na verdade, assim, alguém colocou lá na tela, estava no Sijuc, e eu vi essa tabela, porque o meu cadastro do Sijuc era de instrutor, e eu vi aquela tabela e falei, nossa, tem uma tabela, mas não tinha uma resolução. É a mesma da resolução 271, que é a cópia da 809 nossa. E aquela tabela estava lá, com R$60. Foi a primeira tabela, né? R$60. Estava lá. Falei, que legal, uma tabela. Cliquei, printei, ainda bem que eu fiz isso, porque logo ela saiu. Depois que eu comecei a questionar muito, ela foi apagada. E fui ao juiz dali de Rio Preto, assim como a Fernanda fez. Falei, olha, excelência, o trabalho é bom? É. Gosta? Gosta. Dá certo? Dá. Diminui pauta? Diminui. Tudo que eu perguntei para ele foi sim. Quer ficar com a gente? Sim. E se eu pedisse para que Vossa Excelência arbitrasse um pagamento, porque o Estado tem que pagar, mas tem as partes. Então, aqui traz um valor e as partes que não são beneficiárias poderiam pagar. Se eu pedisse, o que Vossa Excelência responderia? Ele falou, peça, vou pensar. E aí ele depois me chamou e falou, vou abrir a porteira. E faço isso. Primeiro despacho ele fez, um outro juiz lá de Rio Preto fez, em 2016 o primeiro despacho, e começou a gerar, abrir essa porteira. Então, a gente começou a correr atrás disso, vamos ver quem mais faz isso. Porque tem juiz que quer muito que dê certo. Não são todos, e não são todos que são juízes do Sejus, que muitas vezes o juiz do Sejus que é o escrevente, o servidor que foi colocado lá, porque o juiz nem não está conectado com o assunto. Ele até pergunta, quem é você, né? Mas o gestor que está ali à frente. E a gente começou essa corrida, mas muito tímida. Por quê? Por falta de recursos. Porque a gente não tem a estrutura que a gente gostaria. Hoje o CIMEC, apesar de termos no estado de São Paulo mais de 11 mil mediadores formados, habilitados no tribunal, não dentro do sistema, que a Fernanda mostrou toda essa discrepância, né? Tem isso, não tem aquilo. No Brasil inteiro, São Paulo tem mais da metade, tem quase a metade, né? Tem mais da metade dos números trazidos, nós temos mais da metade, olha a potência. Então, desse número enorme, nós não temos 10%, nós não temos 1% de mediadores contribuintes, associados, vinculados ao nosso sindicato com força, para dar essa força, infelizmente. E aí, com isso, a gente tem restrição. Eu não tenho hoje a condição que eu gostaria de ter, e mesmo grave iria, de rodar o estado todo, em cada município, conversar com cada juiz. Gostaria de fazer isso. Mas isso envolve custo. Então, a gente não consegue sensibilizar. Uma coisa que era para ser óbvia, que está escrito ali, que era só para cumprir, a gente precisa correr atrás de sensibilizar. Então, nós fizemos isso nas audiências públicas. A Hebe, que é a diretora administrativa, foi atrás de mediador em cada ponta. Toda vez que tinha uma audiência pública para discutir o orçamento, que eu falava de saúde, educação, tinha um mediador lá. Olha, deputado, a gente trabalha sem receber, acredita? Precisa resolver essa questão. E aí os deputados começaram a falar, poxa, tem mediador aqui, ali, lá, eles estão no estado todo, eles estão presentes? Estão. Então, a gente começou a ser forte. Olha, nossa força. E aí, esse ano,
que o deputado, que era presidente da Comissão de Finanças, Gilmar Santos, ele é presidente, e ele se tornou líder do governo, do ano passado para cá. E ser líder de governo é importante porque é uma conexão com o próprio governo. Então, ele é o deputado escolhido como líder. E ele acompanhou sempre essa demanda, ele falou, agora eu acho que eu posso levar isso para o governador e ver se resolve. E aí, nós fizemos uma agenda com ele para explicar novamente o que a gente precisa e tal. Ele falou, a gente já sabe que é uma demanda que precisa e o tribunal tem devolvido recursos. Então, nós conseguimos 2 milhões, 5 milhões, 2 milhões. Nós sempre conseguimos 2, 5 milhõezinhos para o tribunal e esse dinheiro chegava lá, como o doutor Sérgio falou, eles falaram, olha, é carimbado, é para vocês, mas não sei o que fazer. Quando o Fernando Torres Garcia, o presidente, assumiu, nós falamos, a gente vai falar com ele. E já que pode falar de juiz, eu quero falar do presidente. Quer falar mal de alguém, eu quero falar do presidente. Eu escolhi ele para falar. Aí nós pedimos para falar com ele, ele atendeu na primeira semana. Tomou posse, já atendeu. A gente falou, poxa, que honra. Atendeu na primeira semana, chamou a Silvia Rocha, colocou todo mundo ali. E a gente falou, agora vai, está tudo certo, tem certidões, porque o contrassenso é esse, mas existia certidão. Você quer receber, ajuiza uma ação para cobrar? Isso é um fim do mundo, para cobrar 40 e poucos reais. Mas foi esse o caminho, que, no final das contas, ele acabou falando, olha, tenho dinheiro aqui, não sei como operacionalizar isso, não faço isso para nenhum auxiliar da justiça. E aí, eu falei para ele assim, como eu falei para o Manuel Calças quando fez a resolução 809. Não, o Manuel Calças foi presidente e ele publicou 809, e eu encontrei com ele na Alesp e falei, excelência, as partes podem pagar antes de ele fazer 809. Essa tabela já existe, Vossa Excelência poderia publicar? Ele falou, não, isso não é comigo, gratuidade não é comigo, tem que regulamentar isso, tem que ter uma lei. Eu falei, mas no caso já tem uma lei, excelência. Uma lei federal e uma lei estadual. A gente só queria que Vossa Excelência colocasse a tabela em vigor. Ele falou, já tem uma lei? Já. E aí, a partir dessa gafe, que tem até no nosso site, ele colocou a resolução. E o mesmo aconteceu com o presidente, agora que eu falei, excelência. Os intérpretes e tradutores, eles estão no mesmo pacote que a gente. Eles são auxiliares da justiça. Leiloeiro, intérprete, todo mundo lá. O intérprete recebe pelo próprio tribunal, a Secretaria de Orçamento e Finanças, a SOF. Poderia ser esse caminho. Ele não tem, a gente não operacionaliza pagamento para nenhum auxiliar da justiça. Então, assim, esse dinheiro, se vocês conseguirem que a Secretaria de Justiça assuma qualquer lugar do governo, eu devolvo agora. Não foi isso que ele falou, Mercedes? Devolvo agora. Então, quero devolver o dinheiro. O filho não é meu. Ninguém quer pegar. A Mercedes depois fez até um artigo, As Bastardinhas, Mediação e Conciliação. Todo mundo fala que é mãe, mas ninguém quer pegar para si. Né? Todo mundo quer falar da mediação e da conciliação, maravilhoso, defendem a mediação e a conciliação. Mas quem faz ela? Quem faz ela funcionar? Eu e você. Então, é essa valorização que tem que ter. E, enfim, nós saímos de lá arrasados, mas a gente tem um problema de persistência crônica, e aí a gente falou, não tem jeito. O tribunal não quer, vamos procurar uma outra saída. E aí levamos isso ao presidente da Comissão de Finanças, da Alesp, e ele falou, sou líder de governo, vou levar para o governador, mas eu acho que vocês podem conversar com a Fazenda. Quem tem que pagar é a Fazenda. Porque não dá para mandar mais dinheiro para o tribunal. E, na hora, ele ligou para o secretário da Fazenda e falou, olha, tem um pessoal aqui, atende para ver se dá uma solução. Como que é fácil, né? Ele ligou, e aí o Kinoshita, secretário da Fazenda, atendeu e falou, pode mandar vir aqui sexta-feira, era uma quarta, vocês podem vir? Eu falei, claro, não tem problema nenhum. O Kinoshita, ele não passou para o Rogério atender na sexta? Ele falou, estou de férias, o Rogério atende na sexta. Isso. Ele falou, não estou de férias, mas o Rogério atende na sexta. Pode ser sexta? Pode, a hora que ele quisesse. Poderia ser em qualquer minuto. E a Mercedes falou, mas a Márcia mora em Rio Preto, será que poderia ser? Eu falei, pode ser qualquer dia, qualquer hora. É sexta, volto, na sexta a gente vem. E ele, então, numa ligação, mandou o secretário da Fazenda atender, o secretário atendeu, nos recebeu e falou, olha, a gente tem que dar uma saída, então. Não acho que vocês caibam aqui na Secretaria da Fazenda. Porque não tem uma receita, um vínculo. Como que eu vou colocar mediação e conciliação aqui? Poderia ser a defensoria? Poderia. Poderia ser a justiça?
Poderia. Ele falou, mas poderia ser a Procuradoria-Geral. Vou falar com a Inês, eu acho que a Inês, uma bandeira que ela tem, pode dar certo. Semana que vem a gente volta a falar. E aí ele ligou para a Inês falou que podia ir lá, nos atendeu e abraçou. Falou, pode deixar, o filho é meu, eu operacionalizo esse pagamento. Gente, como uma questão política se resolve tão rápido? Porque o tribunal foi informado, olha, nós fizemos essa parceria, nós fechamos esse acordo, vocês poderiam comparecer para fazer um termo de cooperação e assinar, porque o sindicato não pode assinar isso, e a gente fica esperando aqui fora. Ou seja, nem avisados nós somos, né? Mas o fato é que mais importante é que aconteça. Não precisa, independente se a gente saiu na foto ou não, e se as pessoas sabem ou não que foi o sindicato que conseguiu hoje, a minha fala, acho que todas as vezes da minha vida, e eu acho que eu vou colocar isso no meu túmulo, se qualquer mediador recebe hoje R$1 sequer, é graças ao nosso CIMEC. Porque nosso CIMEC somado a muitos outros esforços. Né? E a gente não pode deixar de reconhecer o apoio da OAB, porque é uma força institucional que deixa a gente entrar nos lugares, que valida. A gente não pode deixar de reconhecer os mediadores que foram lá falar com seus juízes, e muitos deles descredenciados, desabilitados. Aqui você não trabalha mais. Então, a Fernanda colocou, olha, por que a gente não faz isso? Porque o mediador tem medo. Porque, dependendo do sejus que ele tiver, ele perde o nível de voluntário dele. Olha só, a gente implorando por isso, ele deixa de ser até voluntário ali, e nada é pior que isso. Nada é tão ruim quanto ser excluído de um grupo do WhatsApp, a hora que você abre assim, está lá, você foi excluído. É essa dor que o mediador sente quando ele fez tudo. Ele cortou a fita vermelha do Sejusc, e agora, porque ele perguntou se vai pagar ou não, ele não pode estar lá. Isso é tão injusto, e eu acho que é isso que nos move. A gente sai chorando de alguns lugares, eu, a Mercedes, o Fileto, né, nosso pessoal, quando vai, e aí a gente acorda no outro dia falando, não, isso não pode acontecer, tem alguma coisa errada. Então, a gente vai pensar em outro caminho. E aí, nós vimos que essa luta, ela pode, com persistência, porque tudo que é feito com persistência resolve. Né? Eu ouço aquele negócio de Napoleão Hill, achei uma graça, aquelas coisas de motivação e tal. Não sou uma pessoa da motivação, mas eu acho muito legal, porque ele fala, se você persistir, vai conseguir. Então, a gente segue esse caminho. Então, o que está nos bastidores, resumindo tudo isso, porque eu empolgo, a PGE aceitou esse pagamento, porque foi ordem do governo, falou, vamos resolver esse pessoal. Já tem gente que recebeu. É muito triste. Essa é uma dor. Até força, porque se a gente tivesse hoje todo mundo... E você agora grávida, chega, né? Não, mas aqui dentro está mais fácil. A questão é quando sair. Tiver no colo é mais difícil, porque tem que levar carrinho de bebê. Agora, só para finalizar o assunto, vai ter muitos problemas, a gente vê nos grupos. Nossa, mas é 82, não era para ser isso. A gente lutou pela tabela. Aí vem o presidente do tribunal e fala, opa, para eles não. Ou vai pagar de acordo com a tabela? Não. Vamos diminuir esse valor. O dinheiro é dele? Não. Né? Nem as partes. Porque olha o absurdo do absurdo. Tem uma tabela. Se for mediação, o valor deve ser multiplicado por 5, porque é igual multa de trânsito. Se estiver bêbado, é vezes 10. Né? A mediação é a mesma coisa, mesmo esquema na resolução. Se for mediação, é vezes 5. O STJ faz isso. A Mercedes já fez mediação lá, o STJ falou, é mediação, tem a relação continuada, e eles tratam tudo como mediação mesmo, vezes 5, o valor da tabela é 800, vezes 5 vai dar X, é isso que tem que pagar. Se fizer 1, 2, 3 horas, até 5 horas está garantido o valor do mediador, porque é mediação, isso está na resolução. Aí, determinado Sejusc, ou seja, todos, falar aqui é 82,40 e pouco. Não segue nem valor da faixa da causa, nem valor do patamar do mediador. Por quê? Porque ali, mesmo que as partes paguem, é aquilo ali. Então,
São algumas injustiças que a gente ainda vai lutar por isso. Primeiro, tem que receber, criar o fluxo, pegar no colo, falar que é mãe. E depois que fizer tudo isso, aí a gente começa a apontar os problemas que tem. Porque se agora a gente começar a falar, olha, mas esse valor, mas só 20 horas, tem lugar que não dá, porque é isso e aquilo, e começar a colocar reclamação, a PGE fala, não quero mais. Então, vamos deixar receber. Recebeu, a gente começa agora a trazer os 1000 desafios que a gente ainda tem pela frente para regularizar. Obrigada, presidente. Eu não vou deixar ele terminar agora, cara. Ela vai encerrar Eu encerro cantando. Cantando, o painel cantando, porque, Márcia, primeiro, parabéns pela sua também série fala, que ficou no tempo também. Nós começamos atrasado, mas ficou no tempo. O que me chamou mais a atenção nessa sua pequena é como, em toda essa sua trajetória à frente do sindicato, você conseguiu aplicar todas as técnicas da mediação. De portinha você foi. E agora, nesse exato momento, você está colocando em prática o teste de realidade. Se é possível ou se não é possível. E nesse choque de realidade que meu WhatsApp bombardeou de mensagem, é justamente uma devolutiva do NUPEMEC, agora da portaria 6 de 2025 e o comunicado 3 de 2025, que trata da questão do INSS, preenchimento do cadastro, questão do imposto de renda, e parece-me que isso foi um tambor em cima da realidade, né? De que, opa, peraí, já temos a tabela, já temos a verba, já temos o método de pagar, mas a gente não pode esquecer do próprio governo, né? Tem as obrigações nossas, até a Sandra, quando falou do fisco, é ele que sempre ganha, né? Então, como que nós estamos lidando com essa mediação agora dos interesses, de regulamentação dessa aplicação desse recurso, na sua visão? Bom, agora que a gente vai ver o que acontece. Porque nosso estado de São Paulo é muito grande, o Brasil, então nem se fala, né? Então, se a gente está sofrendo aqui, quero dizer que o Piauí, Maranhão, está bem pior. Mas é muito grande o estado. Então, assim como a gente viu na aplicação da 809, cada juiz fazendo de um jeito, eu cheguei a ver despacho de juiz falando que uma juíza de Hortolândia, como não deu 1 hora, vai pagar 16,36. Porque a metade era 30 e pouco. Despacho disso, é o fim do mundo. Absurdo. Porque não deu 1 hora. E aí tem gente direto perguntando, se for menos de 1 hora, quanto eu recebo? 1 hora. 1 hora. É 1 hora. Então, né? Vou falar igual a Maria Lúcia Pisotti. Se tiver neurônio, o juiz ele vai dar 1 hora, né? É o fim do mundo isso. O lugar aqui, na verdade, acho que no Brasil, na nossa vida, o óbvio precisa ser escrito. Não basta ser dito ou lógico, precisa ser escrito. Nós tivemos no STJ recentemente para levar várias pontas e um ministro nos atendeu assim tão bem que ele falou, tem muita coisa que precisa ser escrita, eu posso ajudar, vai nos ajudar. Mas a gente precisa que o óbvio seja escrito. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que agora vai começar, primeiro, quando falou a PGE vai pagar, o presidente do tribunal falou, opa, espera aí, vamos fazer então uma portaria. Vai pagar, mas não vai pagar tudo isso que vocês querem, não. Vai pagar 82,44, né? Vai pagar tudo, vai pagar um mínimo do mínimo. E vamos fazer assim, vamos regulamentar. O gestor lá do Sejus, que é responsável, vai fazer uma lista. E ele vai lançar. Olha o problema disso. O gestor vai lançar. O que tem de gestor fazendo assim? Não dou conta de nada, você coloca isso para eu fazer. Ele vai lançar dentro do prazo, ele tem até o dia 10. Tem 2 dias, se ele errar, ele vai ter que fazer em 2 dias a correção. O que vai virar disso, só Jesus sabe. Mas tem todo uma coisa que é para eles fazerem. Aí tem o cadastro. Então, o cadastro já mudou. Incluiu-se no cadastro a nossa conta bancária. E tem uma parte lá do cadastro que está escrito funções. Lá na parte de funções, que você vai colocar a questão do seu INSS, do seu imposto de renda, se recolhe o teto e tal. E por que tem que fazer isso? O ideal é que fosse igual a todos os outros os peritos, né? Ninguém fala nada, paga ele, está tudo bem. Mas vai sair o dinheiro da PGE. E como diz
Foi 11, retido. Né? Aí daqui a pouco a gente está pagando para trabalhar. Mas como disse a Sandra, você acha que o fisco, o tributo vai ficar de fora? Não. Isso tudo, se nem na confidencialidade ele fica de fora agora, não tem confidencialidade para isso. O que a PGE, até na nossa reunião, falou? A gente paga, mas a gente vai precisar combinar com vocês a questão legal, porque tem INSS, como que vai fazer com isso? Nós falamos, faz igual os peritos, está tudo certo, paga, porque tem um monte de coisa no governo que é pago assim. E aí não teve jeito, conversaram com o tribunal e colocaram essa questão do recolhimento. Lá tem onde você vai clicar. Está todo mundo, acho que, colocado no sim. Retenha os 11%. Mas se eu, por exemplo, sou CLT, eu já recolho. Eu tenho minha retenção de INSS, meu recolhimento de INSS. Então, para mim, é não. Ou parcial. Porque é 8.700 e pouquinho o teto. 8.000 e pouco. Então, se eu ganho 6, falta 2 e pouco. Se eu passar disso, não retém. Então, e como que faz isso? Hoje, a contadora diz que faz por uma declaração. Você escreve uma declaração. Não retenha porque eu sou no teto. Quem vai conferir isso? Quem fiscaliza? Cai na malha fina? A INSS não tem malha fina igual o imposto de renda. Mas, pensando em INSS, que é uma coisa, você vai colocar lá se você tem o recolhimento ou não. Se você colocar sim, é para ele reter, a Procuradoria vai reter 11%. Se você colocar não, ela não vai reter e depois você se vira com o governo. Se for o caso, certo? Então, é isso que está lá no Auxiliares da Justiça, naquele cadastro. Clica em funções e vai no mediador, porque embaixo dele tem todos os outros auxiliares. Imposto de renda, vai acontecer agora com o GOV, e aí eu estava conversando com o doutor Sérgio, ele já passou experiência com isso. Antes, não era tão integrado, então você não tinha uma declaração, não aparecia. Hoje, a hora que eu clico lá, declaração pré-preenchida, o GOV puxa, e eu falo, poxa, tem esse dentista? Foi o ano passado ou foi o ano retrasado? Porque um ano é muito tempo para a gente lembrar. Eu tenho confusões com isso. Imagino, todo mundo tem isso, depois da Covid, então piorou. Você não sabe, mas o que a PGE quer fazer? Eu vou declarar que eu te paguei e vou colocar lá. Se você vai pagar imposto de renda, a hora que você for consultar ano que vem, vai aparecer. PGE recebeu 7.500 no ano. Vamos lá? É isso. Sérgio. Freguês com fome é o pior tipo de freguês. Eu só vou fazer mais uma pergunta, porque a gente ainda a gente começou 11h06, então é muito rápido. E a Fernanda não, tá aí o problema não é a pergunta, é a Márcia. Não, mas eu vou dar um minuto na resposta. Eu vou dar 1 minuto e meio rapidamente, porque nós estamos falando daquele mediador que teve a sua sessão fechada. Foi realizada a sessão, independente do resultado da sessão. Mas e aquelas mediações, e isso pode até ficar como em aberto para o ano que vem vir a resposta, se for o caso, que disponibilizou o seu tempo, ficou lá esperando a parte aparecer para a sua sessão de mediação, e pior do que não comparecer às partes, é não comparecer aquele que demandou o judiciário. Lembra aquele valor jogado fora da máquina do judiciário toda? Jogou fora todo o dinheiro do Estado para disponibilizar via Sejusc uma estrutura, perdeu o mediador deixou de ter a oportunidade de receber uma hora em outra atividade ou mesmo outra causa e não levou em nada. O que a gente pode pensar para a gente no próximo painel do ano que vem trazer como uma solução para esse caso de tempo perdido, entre aspas, do mediador que ficou disponível em sessão que não foi realizada? Vou responder em 10 segundos, José, fica calmo. 876 está na nossa ação coletiva no STJ. Essa questão está sendo tratada lá, a disponibilidade. Porque quando a gente vai para o judiciário, a parte vai para o judiciário, ela não foi lá atrás da Mercedes, da Márcia, da Sandra. Ela foi lá, entrou com uma ação, um processo, e aí jogaram ela para o mediador. Qual? Aquele que caiu. Ela poderia ter escolhido, não escolheu. Então, o tomador de serviço na nossa concepção é o tribunal. Ele toma o nosso serviço. Ele coloca o João, Pedro e Maria. Não é a parte que escolheu. Então, nós somos um autônomo, mas, na verdade, de prestação de serviço, que o nosso tomador é o tribunal. Isso está na nossa ação coletiva. Ela deu um suor, mas ela foi admitida. Já é uma grande coisa. Não ia nem ser admitida. Depois de muito choro, vai lá e
por um ministro foi admitida. E agora vai ser ouvida, analisada, porque passou primeiro e segundo grau falando, não é comigo, não é comigo. Todo mundo falando, não é comigo. Está lá. Então, isso a gente pode fazer uma live depois, para falar ótimo. dela, do PL 223 e tudo mais. Eu quero agradecer muito a Márcia, agradecer muito a Fernanda. Eu queria fazer mais uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, você me desculpa, você está à distância, você ficou prejudicada. Imagina, pois não. E agradecer mais Tô uma aqui, vez. tô às ordens. Obrigado. Agradecer mais uma vez à OAB, da Seccional de São Paulo, por abrir a porta da casa para a mediação, por entender que a mediação é parte da atividade da advocacia e ainda mais permitir que a gente consiga falar sobre a mediação, seja ela feita ou não por advogados. Zé, obrigado, termino aqui, a palavra está contigo e fica aberta aí para perguntas se alguém quiser. Não pode mais. Não. Fernanda, muito obrigado. Márcia, muito obrigado. Obrigada. Você é demais. Eu que agradeço, Zé. Muito bom, gente. Ó, com o fundo musical da Márcia, da música, enquanto você vai cantando, eu vou agradecendo aqui algumas pessoas que estão aqui, tá bom? Tá bom. Pode começar. 3, 2, 1, como você fez. Eu fiz uma adaptação. Aí, eu adoro esse barulho, adaptação. É a música do Zé Ramalho, que fala, tá vendo aquele prédio, moço? Eu também trabalhei lá. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Lá eu caso e me arrebento, pus a massa, pus cimento, ajudei a levantar. Mas me vem um cidadão, no caso do tribunal, e diz, ali eu não posso entrar. Muito bom. Né? E assim encerramos a nossa parte da manhã desse 4º congresso.